Seja bem-vinda a mais um episódio da Carta 2 da série Cartas de Cristo. No último episódio, Jesus havia começado a missão dele como mestre, curador e peregrino. Ele encontrou os seus discípulos, aqueles que o ajudaria nessa organização das curas, organizando as multidões, e ele fez uma espécie de treinamento com esses discípulos. E aqui ele relata o que ele ensinou para os discípulos nesse treinamento. É um resumo de tudo que ele havia aprendido, que ele havia vivido. Ele disse aos discípulos que, apesar da vida ociosa que ele vivia antigamente, ele sempre teve uma profunda compaixão pela dor das pessoas, pelo sofrimento da população. E foi essa compaixão que ele tinha por esse sofrimento que fez com que ele se afastasse de Deus, daquele Deus que era ensinado pelos rabinos, pois ele não se conformava. Como que um Deus poderia fazer algo desse tipo com os seus filhos? Ele descreveu o que aconteceu durante o batismo e durante as 6 semanas que ele esteve no deserto. Ele explicou que todos os pensamentos antigos, as crenças, as atitudes, toda a rebeldia prévia que ele tinha, a arrogância, foram totalmente limpas da consciência dele, enquanto ele passava pelas revelações e pelas visões que mostraram para ele a realidade que agora ele chamava de Pai. Era curioso Jesus notar as expressões que os discípulos faziam. Primeiro, uma certa dúvida, depois já mudava para uma aceitação e em seguida eles concordavam completamente com tudo aquilo que Jesus estava falando. Ele explicou ainda sobre a natureza do Pai, que era uma natureza divina, também constituída da vontade divina. Ele explicou também que era o próprio homem que se afastava do Pai, devido aos seus pensamentos, devido aos seus comportamentos equivocados, mas que somente o homem poderia passar pela limpeza mental e emocional e encontrar de novo esse caminho de volta e ter um pleno contato com o Pai novamente. Quando o homem passasse por essas limpezas, a natureza do Pai iria ser lentamente liberada dentro da mente, do corpo, da alma desta pessoa. E assim ela entraria no reino dos céus e iria atingir o propósito da existência aqui na Terra. E os discípulos, que eram jovens, eles se admiravam e exclamavam: olha, essas então são as boas novas, com muito entusiasmo. Mas em alguns momentos, os discípulos, dado as suas crenças e tudo aquilo que estava enraizado, eles ainda se perguntavam se era verdade mesmo tudo aquilo que eles estavam ouvindo, e se eles seguissem com Jesus e depois descobrissem que, na verdade, Jesus era um mensageiro de Satanás. Houve essa dúvida, houve esse receio, e eles se perguntavam e perguntavam para Jesus qual garantia eles teriam de seguir com ele. E Jesus disse que ele não poderia fazer nenhuma promessa terrena, que ele garantia que eles iriam ter abrigo e alimento por onde eles passassem, mas ele poderia fazer algumas promessas que não eram terrenas. Ele prometia que a cada passo eles seriam muito felizes, como nunca haviam sido, e que eles iriam experimentar o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que eles deixassem de lado as exigências do eu, do pequeno eu, e se pusessem a serviço dos outros. Prometeu também que eles seriam testemunhas de muitas curas e que isso iria aumentar a fé deles e eles passariam a ter coragem para suportar qualquer incômodo que viesse a ocorrer a cada um. E assim, depois desse breve treinamento, eles começaram a espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. É importante que você que está ouvindo tudo isto compreenda a posição de Jesus naquele tempo. Ele nasceu para ter um bom tipo físico. Ele tinha facilidade para a mímica e para o riso, ele tinha um senso de humor, tinha uma inteligência notável. Só que, como muitos de nós que estamos aqui na Terra, ele não cuidou desses dotes enquanto ele era mais jovem. Quando ele esteve no deserto, ele estava com um potencial muito abaixo da média. Ele estava, inclusive, muito mal visto pela população que ali residia.
ele se envolvia em discussões, discordâncias sobre religião. Por isso que, quando ele falou na sinagoga em Nazaré, muitos não concordaram, muitos rechaçaram e muitos até mesmo queriam matá-lo. Mas ele recebeu todo o cuidado depois do deserto, da mãe dele, todo o alimento, todo o cuidado, e ele foi voltando com o potencial que ele tinha, do tipo físico, as características, e também foi impondo respeito para as pessoas que agora ele encontrava. Jesus tinha consciência de que ele era a pessoa ideal, que era a pessoa correta, que iria fazer esse trabalho. Ele tinha convicção de que somente ele, apenas ele, até aquele momento, tinha realmente visto o Pai. Somente ele sabia de toda a realidade por trás do mundo físico que todas as pessoas viam. Ele era o único com o conhecimento supremo de todos os segredos da criação e da existência em si. Ele tinha consciência de que ele havia sido abençoado, preparado com energia física, com vitalidade para falar, com capacidade de conceber parábolas significativas, com capacidade de passar uma mensagem que jamais seria esquecida. Além do mais, toda a compaixão que ele sempre sentiu pela população sofrida não era em vão. Era uma preparação, ele foi afinado, foi moldado para se tornar um instrumento purificado da ação divina. Jesus sabia que ele era o presente de salvação do Pai para o mundo. E ele também sabia que ele não era a salvação através do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas que ele veio para salvar as pessoas da repetição dos enganos, do pensamento errôneo que era ensinado ali naquele momento. E ele estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente ele tinha visto no deserto, pelo que verdadeiramente ele conhecia de todo o coração. E ele sim queria ensinar e compartilhar até a última gota da capacidade dele. E ele afirma que essa é a verdade sobre a crucificação dele. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes das práticas judaicas de oferecer sacrifícios no templo. Quando nós formos falar sobre a crucificação, eu vou trazer mais sobre o que é essa verdade a respeito da crucificação de Jesus, que foi distorcida durante séculos e séculos, que foi o que aprendemos ao longo da nossa vida, mas que agora vem à tona a verdade. É citado que a jornada de Jesus nessa peregrinação de curas durou 3 anos. Em alguns momentos ele se afastava para ir aos montes e colinas, recarregar as baterias para poder fazer novas curas, se conectar novamente com o Pai, pois sim, ele se esgotava, ele sentia cansaço. E houve uma subida ao monte específica, onde ele viveu uma experiência que ele relata com detalhes. Ele estava cansado, subiu ao monte, encontrou um pedaço de pano e se colocou ali a dormir. E neste sono, ele teve uma linda visão. E é esta visão que vai ser relatada no próximo episódio. Não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém. Gratidão por ter assistido. Até o próximo vídeo.